Bom, primeiro, queria dar as boas-vindas aí para vocês, agradecer a presença de todos, principalmente aos CIOs aí que contribuíram para essa pesquisa. Foi muito bacana a adesão que a gente teve, né? Mais de 160 empresas. E segundo, eu quero me apresentar para quem não me conhece ainda, embora eu acho que os que estejam aqui já me conhecem, né? Mas, de qualquer forma, meu nome é Sérgio Hart, né? Eu sou fundador da Cena Digital, que é uma consultoria que trata de estratégia, implementação, capacitação das empresas para a nova economia. Bom, eu vou falar sobre 6 coisas aqui sobre essa pesquisa. Eu gostaria de contextualizar primeiro o que a gente está vivenciando, o porquê dessa pesquisa, né, os objetivos dela. Vou explicar para vocês um pouco como a gente fez essa pesquisa, né, graças à contribuição de muita gente, os resultados, né. Eu também compilei alguns comentários que eu achei bastante interessantes sobre o que cada empresa está vivendo, situações bastante peculiares, e depois, se houver tempo e vocês tiverem vontade, a gente discutir um pouquinho sobre essa situação. Então, basicamente, essa vai ser a nossa agenda, né. Segundo, eu queria, para efeitos de contexto, né, voltar a falar aquilo que eu tinha falado antes, né, de brincadeira, mas, na realidade, o monitoramento, né, do trabalho remoto ele está se transformando num problema. Como eu falei para você, tem softwares aí de segurança que algumas empresas estão usando, e esse problema aí é um problema que está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez com mais má vontade, né, em relação a isso, né? Então, como eu falei para vocês de brincadeira, já tem um aplicativo que você usa para simular que o teu mouse está se mexendo para as pessoas acharem que você está ocupado, e tem um outro aplicativo também que fica simulando que você está mandando e-mail corporativo, né, para tentar enganar. Então, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o home office ele não pode ser visto como uma coisa para ser policiada, né? Então, acho que é mais um assunto para a gente refletir, para a gente perguntar, né? Uma outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês é interessante, né? Esse artigo aqui, essa reportagem no Financial Times, né? Que principalmente o setor financeiro é um dos setores que está pedindo para que os executivos seniors, ou seja, o pessoal que toma decisão, esteja presente fisicamente e 5 dias na semana, para poder tomar as decisões. Então, você começa a ver alguns setores estão querendo que haja uma volta integral, principalmente quando há uma necessidade de se tomar decisão imediata, né, no caso de banco, e principalmente a gerência sênior, né, os executivos que realmente são responsáveis por tomar essas decisões. Então, isso me chamou muito a atenção em relação a como é que eu posso dizer, ao potencial de flexibilização que esse home office vai ter que ter para atender a diversos casos dentro de uma própria empresa, dentro de um determinado segmento de negócio, né? Uma outra coisa também que eu queria trazer para vocês é que tem uma pesquisa que foi feita aqui com o WeWork e o Page Outsourcing, e foram entrevistados mais de 8.000 profissionais Latam. Olhem só o percentual, né, de profissionais que estão considerando a flexibilidade do trabalho como algo importante somente depois do salário. Ou seja, essas pessoas estão considerando isso par e passo com o valor do salário, isso está virando um bem, e quanto mais jovem essa população, mais alto fica esse percentual, já está em 98% para o pessoal da geração Y e da geração Z. Então, não só é uma coisa que veio para ficar, como eu acho que ela está introjetando na cultura corporativa das empresas, né? Veio de uma forma completamente inesperada, né? E veio para ficar, aparentemente. Então, quais são os objetivos aqui desse nosso papo, né? Primeiro seria a gente compartilhar um pouco o panorama das políticas que estão sendo adotadas aí por vários tipos de empresas, segmentos de negócio, se possível até por regiões, né, do país. Segundo, a gente vê se tem algum traço de tendência, algum traço de preferência. A gente também compilar os desafios que muita gente está enfrentando para implantar e para manter isso, né, porque na medida que a pandemia está sendo declarada como extinta, você vê grandes empresas como bancos, o próprio Facebook, parece, a Tesla, né, está pedindo para o pessoal voltar. Ainda tem gente que está mantendo uma flexibilidade total, mas muita gente está pedindo já essa volta, né? E servir como fonte também de reflexão do que se pode fazer no futuro para que
a gente consiga utilizar essa flexibilização de trabalho como uma ferramenta de engajamento e não como uma ferramenta de policiamento da pessoa dentro da casa dela, achando que ela vai ficar cozinhando enquanto ela está assistindo uma videoconferência, né? Então, esses são os nossos principais objetivos. Eu comecei, tudo isso surgiu em função de uma discussão do grupo de CIOs do Rio de Janeiro. O pessoal começou a discutir, trocar ideia. Eu falei, poxa, gente, vamos fazer então uma pesquisa e vamos mapear isso. E depois eu pensei, mas por que só Rio de Janeiro, né? Por que não só pegar a ABLTI, que é de São Paulo, pegar outros grupos também que não são do eixo Rio-São Paulo, e pegar outros segmentos de negócio, como, por exemplo, o segmento do agro, né? E com isso a gente, então, conseguiu abordar algumas dimensões bastante interessantes, seja por segmento de negócio, tamanho de empresa, unidade federativa, quantidade de colaboradores total, e a gente conseguiu separar também mulheres, né? E ver também o regime adotado dentro da TI e, eventualmente, fora da TI. E muitas empresas adotaram esse regime para o back-office como um todo, outras adotaram isso só para algumas áreas, né, para as áreas que têm trabalho de campo não foi possível adotar, e, consequentemente, também o grau de satisfação e de adaptação disso, né, a probabilidade de você manter ou de você mudar esse tipo de filosofia. Então, foi bastante interessante as coisas que a gente percebeu nesse trabalho aqui. Bom, a gente está falando de um universo de 167 empresas. Dentro dessas 167 empresas, a maioria, por questões óbvias, né, e seguindo basicamente quase que a geografia do país, né, 70% praticamente é São Paulo, 22% é Rio de Janeiro, e depois você tem aí uma descendente, né, pelos outros estados, mas, obviamente, isso não reflete a realidade, porque eu não tive acesso, infelizmente, a grupos específicos de CIOs, tanto de Minas ou da região sul, né, ou da região norte e nordeste, que a gente sabe que tem grupos também, com São Paulo sendo basicamente 60% a 70% desse universo Sim. todo, né? Como é que ficou essa divisão por segmento de negócio? A gente tem aqui, em primeiro lugar, a parte de indústria e serviço, que representam aproximadamente aí 36%, 40%, né? E depois a gente tem a participação de outros segmentos atrás, né, quase que metade, né, de varejo, finanças, logística, agroenergia. Só que, mais uma vez, essa amostra é uma amostra tendenciosa, porque os estados que representam a maioria das empresas aqui não são estados do agro, né? Então, obviamente, ele tem 8% de participação, mas como ele é 27% do produto interno bruto, obviamente esse número com certeza deve ser maior. Da mesma forma também logística, né? Eu acredito que esses percentuais sejam maiores, mas é o que a gente pode fazer dentro desse intervalo do tempo. O interessante é que a gente conseguiu pegar energia, saúde, construção. Uma outra coisa também que eu queria dizer para vocês é que muitas empresas a maioria das empresas que estão aqui são empresas grandes, então muitas delas trabalham em mais de um segmento de negócio. E eu tive que escolher manualmente, usando meu chat GPT natural, qual seria o segmento mais representativo de cada uma dessas empresas. Senão a gente ia ter uma granularidade excessiva, né, nessas estatísticas aqui. Então, eu diria que esse aqui talvez seja o espelho que reflete com mais bom senso os segmentos de negócio que a gente levantou nesse trabalho. Então, vamos lá, né? Como é que a gente separa as empresas por faixa de faturamento? Normalmente, os grupos de CIOs são grupos das empresas mais representativas de cada estado. Então, obviamente, você vai ter, mais uma vez, aí 70% das empresas com faturamento acima de 1,5 bi. É claro que você tem uma Petrobras e outras empresas numa Vale do Rio Doce que faturam 40, 50, sei lá, 80 bilhões, né? Que faturam muito mais do que isso, mas aqui a gente já pode considerar uma empresa grande, aquela que fatura acima de 1,5. Então, você tem aí 70% distribuído, né, dentro dessa forma, né, de empresas com faturamento acima de 1,5 bi. Então, são empresas que têm uma área de informática já considerável. Você tem 17% que faturam entre 500 milhões e 1,5 bi, que também, se você pegar esses dois primeiros grupos, você vai ver que isso aqui já é 80% das empresas levantadas. Mas, obviamente, a gente tem no Brasil uma quantidade muito maior de empresas com áreas de TI menores, né,
E empresas não necessariamente porque são pequenas, são empresas pouco modernizadas, né? Você tem muito setor de investimento, você tem muito banco, né? Você tem muita venture capital aí, que são empresas que têm uma área menor de informática, mas têm investimento altíssimo, então isso não reflete totalmente. Mas, de qualquer forma, os grupos de CIO, em geral, têm empresas que são referências em cada segmento de negócio, tá? Vamos ver agora as empresas, os colaboradores de TI por empresa. Nós temos aqui aproximadamente 37% das empresas com uma quantidade de colaboradores acima de 200 pessoas, né? Não é prestador de serviço, é colaborador. Então, isso é bastante significativo, né? É uma informática relativamente grande. A gente tem 12% e 20% e 26% que vão de 11 até 100 pessoas. Então, por exemplo, no que diz respeito de 100 pessoas para cima, a gente já tem aí 50% das empresas. Mas o interessante é que a gente tem também uma equalização no que diz respeito a gente ter de 11 até 50 e poucas pessoas, né? A gente tem bastante empresa, 46% aqui de empresas que têm de 11 a 50 e de 50 a 100 pessoas, que são empresas, eu diria que médias, né? E de 1 a 10 pessoas, pela amostragem que a gente faz, como eu falei, é um número realmente menor de empresas aqui. Então, a gente tem empresas grandes, né, cuja maioria é Rio-São Paulo, cuja maioria tem um faturamento acima de 1,5 bi, e aonde você tem pelo menos aí 40%, por no mínimo 60 pessoas dentro da informática, que é um número bastante significativo, né? E outra coisa interessante também, que foi uma solicitação que me fizeram, foi a quantidade de mulheres dentro da área de TI. E eu achei interessante porque você vê aqui uma inversão, né, na proporcionalidade. As empresas que têm as equipes maiores, elas não têm proporcionalmente uma equipe de mulheres correspondente, ao contrário, né? E as equipes que têm de 11 até 50 funcionários, a participação das mulheres é maior, respectivamente 47% e 35% dentro dessa faixa, né, de colaboradores. Olha só que interessante. Mas nas empresas que são grandes ainda tem muito homem lá e as mulheres são minoria, inclusive abaixo de 10%. Outra coisa também foi, já entrando aqui nas políticas, né, o que representa esse gráfico? O número 0 até 5 significa 0 dias presenciais na política, 1 dia presencial, 2 dias presenciais, até todos os dias presenciais. Então, eu botei o home office, que é totalmente home office, que é 0 dias presenciais, está embaixo, e os regimes que são totalmente flexíveis, eu botei lá para cima. Essa foi a forma que eu achei mais interessante para a gente classificar isso, né? Então, você vê o seguinte, né, que quem está totalmente em home office não é a maior parte das empresas que foi levantada, dessas 167 empresas, é só 10%. Né? A maior parte das empresas está trabalhando com regime flexível, que eu procurei abrir um pouco mais nos próximos slides. E aí você tem um miolo que vai de 1 a 5 dias, né? Onde você tem aí, se você pegar 2 a 3 dias presenciais, constituem 37%. Então, você vê que a maioria das empresas está usando o presencial de 2 a 3 dias como uma política dentro dessa amostragem aqui. Fora isso, né, a segunda maior política é a política da flexibilidade, que chega a 32%. Os extremos são pequenos, são 10% para home office total e 13% para o total de presencial. Não sei como isso vai se comportar daqui a 1 ou 2 anos. Pode ser que isso aqui sofra alterações, talvez até valha a pena a gente fazer uma pesquisa daqui a 1 ano de novo e ver como é que isso está se comportando, né? Bom, aqui eu tentei ver que outras áreas, além de TI, estavam fazendo home office, e eu tive uma dispersão de respostas tão grande, mas tão grande, que eu só consegui reconhecer esses clusters aqui de comportamento. Então, indo de baixo para cima, 3% das empresas falaram que os comerciais
estavam em home office. A área comercial estava em home office porque provavelmente a força de vendas já tem uma cultura de não precisar ir fisicamente até o cliente, né? A gente tem aqui um percentual significativo de áreas de back-office, aqui 20% do back-office, aqui 33 empresas flexibilizaram, né, o home office para essas áreas. A gente tem também muitas empresas em que fez uma flexibilização de home office para toda a empresa, ou seja, como um todo. Então, se a gente juntar isso, né, a gente vê que, na realidade, 28%, basicamente, dessas empresas apenas não deu nenhum home office para nenhuma das áreas. O resto tudo fez algum tipo de flexibilização de home office, dependendo das áreas. Então, há uma tendência muito grande, né, da gente ter o home office, dependendo, obviamente, da área, mas eu acho que isso mostra para a gente que isso é uma política que está sendo seriamente considerada, e sendo que a tecnologia está ajudando muito nisso, porque na medida em que você tem fábricas que você consegue operar com digital twin e com outras tecnologias, você acaba não tendo mais a necessidade do trabalho presencial, a não ser quando você tem alguma emergência, né? Então, essa é a conclusão que a gente pode chegar através desse gráfico aqui. Agora, vamos um pouco ao grau de satisfação. Eu fiquei muito impressionado porque a quantidade de satisfeitos e muito satisfeitos foi de 74%. E isso é uma quantidade aí bastante significativa, né? Quase que um 80-20 aqui, né? Sendo que 22% está no meio e a quantidade de insatisfeitos ou muito insatisfeitos não chega nem a 5%. Então, isso significa que o home office realmente ele pode ser um fator não só motivador para os colaboradores, mas ele pode ser também um atrativo de recrutamento, né, para a empresa, né? A gente sabe que muita gente da geração Y e Z, ou até de outras gerações, elas, antes de discutir salário, qualquer coisa, elas querem saber se o trabalho é remoto ou não. E se não for remoto, eles não querem nem prosseguir a entrevista. E lendo aqui o que a Kate escreveu, sobre as mulheres, seguimos forte no MCIO para formar e impulsionar mulheres em tecnologia. O MCIO é um grupo de CIOs mulheres, muito bacana, e que está desenvolvendo trabalhos aí, não só de formação de populações carentes, etc., mas de impulsionar a carreira das mulheres dentro da área de tecnologia. É muito bacana esse movimento. Parabéns aí, Kate, parabéns às mulheres que estão participando disso, e vamos aumentar o percentual das mulheres aí. Bom, uma outra seria, em função disso, a probabilidade de mudar a política em função do grau de satisfação. É óbvio que se a maioria das pessoas está satisfeita, né, a gente tem uma probabilidade entre baixa e muito baixa, né, de, sei lá, 64% aproximadamente, e a gente tem aí um meio aí de 22%, ou seja, pode ser que as pessoas queiram ter um home office integral ou maior, né, ou pode ser que algumas áreas queiram passar a ter flexibilização, né, dentro daquelas áreas que não tem nenhuma flexibilização. Mas, de qualquer forma, a probabilidade de não mudar, ela é relativamente significativa, né? Esse gráfico, me desculpem, ficou um pouco confuso, mas eu tentei juntar o segmento de indústria pelo regime presencial. O que a gente está vendo nesse gráfico aqui já é uma certa mistura. A gente vê que os maiores segmentos, que são serviço e indústria, como eles são uma amostragem maior, né, eles têm vamos dizer assim, um percentual meio que equitativo entre todos os regimes. No entanto, você vê que a área de serviço, ela não tem a questão dos 2 dias para você trabalhar presencial, ela pula direto para 3 para 4 dias, né? Isso é uma coisa que me chamou atenção, mas ela tem uma quantidade relativamente significativa de flexível, né? E alguma quantidade de trabalho a semana inteira, que é esse laranja aqui. Mas eu acho que está bem distribuído. Na indústria, que a gente acha que deveria ser muita coisa presencial, ou seja, que deveria ser tudo esse azul, você vê que é 8, 7, 8, 6, 7, 7, está super bem distribuído,
sendo que a menor distribuição foi nesse verde aqui, que são 2 dias presenciais. Então, você tem mais gente trabalhando com 1 dia presencial e com 3 dias presenciais do que 2. Isso que eu achei interessante. E 7 empresas aqui no flexível. O que me chamou a atenção aqui no segmento de energia? Também, energia você vê que está distribuído entre 2 e 3 dias presenciais. Aqui, no caso, você só tem uma empresa que está num regime de 1 dia por semana, né? Não tem nenhuma com regime totalmente presencial, mas eu acho que isso aqui talvez não seja representativo, porque a gente não tem tanta empresa assim nesse setor. Outra coisa que me chamou a atenção é a flexibilidade do setor logístico, né? Você vê aqui que você tem aqui 8 empresas, né? Nesse total aqui de empresas que estão usando a flexibilidade. Então, graficamente, isso chama atenção. Da mesma forma também que o setor de finanças, talvez pela questão das funções de back-office, ele está sendo também bastante flexível, né? O que não significa que as pessoas, que ninguém vá, que seja totalmente home office, né? Que seria o 0, aquele azul. O azul, você vê que está pequeno, nem todos os segmentos de negócio estão usando o azul, a não ser serviço e indústria, que nitidamente está adotando mais esse regime. As outras não, as outras estão sendo flexíveis e bastante variantes, né? Algumas lições que eu achei interessante dos textos que eu li, que eu gostaria de ver com vocês também, né? Primeiro, a adoção de tecnologias para gestão de desempenho e otimização do trabalho remoto, ela é fundamental para as equipes remotas e multidisciplinares. Então, nós temos 2 extremos nisso. Nós temos aquele extremo engraçado que eu falei para vocês, que as pessoas estão ficando incomodadas nos Estados Unidos com esses softwares, né, que ficam vendo o quanto você tecla, o quanto você manda de e-mail e quanto você mexe com o mouse, né, e estão tentando burlar isso através de alguns aplicativos engraçados, né, que faz o mouse ficar se mexendo ali como se você estivesse trabalhando. Até um outro extremo, né, onde eu vejo muito colega reclamar, que tem desenvolvedor, que tem profissional de tecnologia, que está trabalhando para 3 ou 4 empresas em casa, inclusive para empresas no exterior e recebendo em dólar e em Bitcoin. E com isso, obviamente, ele não está tendo a produtividade que ele deveria ter, né? Eles estão se transformando em quase que empresários, né? Estão virando, eles têm 3 ou 4 CNPJs. Então, algum tipo de monitoramento ou de cobrança por resultado tem que ser feita para que a gente faça um bom mix entre engajamento e produtividade e resultado. Outra coisa interessante, nós revisamos o modelo anualmente e controlamos a satisfação pela pesquisa de clima que temos 2 vezes ao ano. Então, é interessante não só a gente estabelecer um regime, mas a gente também, a cada 6 meses, né, no mínimo, tirarmos a temperatura e ver como que está a motivação de todo mundo e como está a produtividade. A gente tem que ver os dois, a produtividade e motivação. Não adianta o pessoal estar motivado e a produtividade cair em relação ao presencial, né? Então, é muito importante fazer isso, no mínimo 2 vezes por ano. Achar o equilíbrio entre home office e presencial para manter elevada a motivação das equipes é um desafio cada vez mais complexo. Isso é verdade, né? Porque na medida que você tem tecnologias, na medida que você tem aplicativos, inclusive transacionais, que possibilitam que você faça as coisas cada vez mais remoto, né, como um digital twin, ou você dirigir um trator dentro de uma mina, na sua casa, na poltrona do sofá, como se fosse um videogame. Isso faz com que o trabalho em home office ele seja não só factível, como muito mais motivador do que o cara se meter dentro de uma mina. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com a questão motivacional e de dispersão dessas pessoas. Então, isso não é um problema que vai ser resolvido imediatamente. Eu acredito que isso vai ser uma coisa muito empírica, né? A gente vai aprender muito com a experiência dos outros, e eu acredito que a gente fazendo essa pesquisa daqui a 1 ano, a gente possa ter resultados e lições bastante interessantes para compartilhar. E a última lição aqui é que o home office se tornou uma forma de atrair e reter talentos, sendo hoje considerado um benefício pela empresa e pelos colaboradores, né? Então, como eu falei para vocês, isso já é
um objetivo de praticamente de negociação na hora que está se discutindo e entrevistando um candidato para trabalhar na empresa, principalmente os candidatos que estão ligados à parte de tecnologia, né? Mas eu, além disso, eu também queria mostrar para vocês um pouco os comentários, alguns comentários que eu pesquei e que eu achei assim, bastante interessantes, né? Primeiro, a demanda por novos profissionais está promovendo a revisão da posição das empresas e a mudança começará por TI. Ou seja, a partir de um certo momento, né, e que foi lançado pela pandemia, na medida que você está fazendo novas contratações, e não são só novos profissionais, acho que são novas contratações, elas vão ter que considerar também uma posição corporativa em relação à necessidade da presença. Por um lado, nós sabemos que nós somos seres humanos e que a interação social é fundamental, até mesmo para gerar inovação. Por outro lado, nós temos mecanismos que substituem parcialmente isso e a gente precisa saber o limite entre a motivação e a produtividade. Algumas empresas falaram, estamos estudando 100% de home office para algumas áreas de TI. Prestem atenção nisso, eu acho que a parte da indústria e de serviços, como vocês viram, devem ser as empresas que estão falando isso, né? E, por último, um dos CIOs falou que em TI, notadamente, houve um aumento de produtividade no regime de home office. Quando a gente fala em TI, a gente sabe que a gente tem vários tipos de profissional, desde o cara que faz o suporte da infraestrutura e que está acompanhando ali uma série de dashboards, até o cara que é criativo e que é o dev, né? Dependendo desse perfil, você pode ter um aumento realmente significativo de produtividade, deixando o cara trabalhar em home office. E eu acho que, extrapolando isso para outros setores também de back-office, ou setores que fazem, talvez, planejamento, quem sabe, pesquisa e desenvolvimento, né? Essa filosofia também não vai acabar se refletindo neles também. Um comentário que um CIO me fez que eu achei interessante foi que para o agro a presença física faz toda a diferença em acompanhar o dia a dia. Obviamente, assim como numa fábrica, né, você consegue acompanhar. O problema do agro é que, dependendo do tamanho da fábrica, né, haja satélite para você monitorar toda aquela área, né? Então, você não consegue, como numa fábrica, através de uma câmera, saber o que está acontecendo com a linha de produção. Então, no agro, muitas vezes, o cara tem que realmente ir a campo, ver o que está acontecendo, porque a extensão é gigante e, até baseado em sinais de satélite, ele focar numa determinada área que está precisando de algum serviço emergencial. Por filosofia da família controladora, o trabalho será sempre presencial. Ou seja, empresas que são familiares, e não necessariamente por serem familiares, mas eu achei interessante esse comentário. Né? A gente acha que a empresa familiar muitas vezes é uma empresa mais conservadora, né? E eu tive comentários desse tipo, né? Mas a gente vê também uma Tesla que não é familiar e que está obrigando todo mundo a voltar. Mas isso é uma coisa que me chamou a atenção. Terceira frase, né? Só conseguimos contratar para a TI depois de flexibilizar o formato de trabalho. Ou seja, tem gente que por talvez pressão corporativa, mas eu acho que é uma expectativa, né, da alta direção da empresa, né, por questões da cultura, etc., de não flexibilizar, mas algum nível de flexibilização vai ter que ser dado, principalmente dependendo do segmento de negócio e da cultura inerente. Então, baseado nisso, tem um outro comentário. O setor de energia é muito conservador e o board prefere presencial, mas adotou o híbrido para retenção, né? Em oposição, os funcionários preferem home office na maioria. Então, você tem setores, né, como o setor de energia, que pode ser elétrico, água, gás, né? Você tem uma dicotomia entre um grau de flexibilização que está sendo dado a contragosto pela alta gerência e uma certa frustração dos funcionários que gostariam de ter home office, ou com maior flexibilidade, ou com zero presencial. Outra frase que eu achei muito interessante: a satisfação da equipe é alta, mas a dos gestores não. É claro que é mais fácil você gerir uma equipe que está toda em volta de você, dentro daquele espaço de coworking, né? E por último, um comentário também que eu achei bastante válido, né? O trabalho remoto, ele dificulta a integração e a interação, principalmente dos mais novos. Por outro lado, existe grande resistência em função da comodidade e do grande número de analistas
que não residem mais na mesma cidade. Então, você tem aí aquela dicotomia que eu estou sempre falando, mas uma coisa é verdade: quando você tem novos colaboradores, a interação humana talvez seja mais importante do que o pessoal que já tem mais senioridade, porque essas pessoas precisam trabalhar e absorver a cultura corporativa, e definitivamente vai ser difícil você absorver isso através de uma câmera, né? Então, algumas vivências realmente a pessoa tem que ter. Por outro lado, a gente tem uma outra realidade, que é o seguinte: muita gente está economizando de 3 a 4 horas por dia em viagem, pelo fato de estar trabalhando em casa. Como é que a gente vai fazer? Essas pessoas vão ter que voltar a gastar 4 horas de ônibus ou de trem, né, ou de transporte misto, né, para trabalhar com isso? Isso é uma reflexão assim, super importante que a gente precisa ter. Último comentário aqui, né? Profissionais de TI trabalhando em mais de uma empresa, gerando baixa produtividade, o que nos faz aderir cada vez mais ao presencial. Esse é o lado negro da força. Um dos CIOs com quem eu conversei, ele falou uma coisa que eu achei muito importante, né? A questão ética, ela independe da forma da política de trabalho. Se a pessoa não tem ética, ela provavelmente está fazendo isso quando ela chega em casa, durante o trabalho, durante o expediente, ou no fim de semana. Ela está prestando serviço para outras empresas. O home office talvez ele facilite isso, mas certamente não é o home office que está fazendo a pessoa arranjar 3 ou 4 outros clientes, né? Isso já é uma coisa da natureza da pessoa. Então, a gente precisa ou trabalhar o engajamento dessas pessoas, ou determinar o nível de comprometimento que eles têm com as metas que o time deles possui, para que então a gente possa tomar uma atitude em relação a essas pessoas. Mas definitivamente a questão do engajamento e da produtividade, ela vai ter que ser cada vez mais olhada na medida que essa pessoa está mais distante do local de trabalho. Percebemos um aumento do índice de perda de valor em pertencer à empresa. Olha só que comentário interessante. Talvez, levando isso a um extremo, né, depois de 2 ou 3 anos de trabalho remoto, você perca um pouco daquele espírito, né, da cultura da empresa. E por isso é que você tem rituais corporativos, né, para você estar sempre renovando esses votos de engajamento e de motivação cultural. Então, obviamente, eu acho que a questão não é você passar 3 anos sem ir na empresa, mas você ter, sei lá, a cada 3 meses, a cada mês, a oportunidade de rever as pessoas, interagir pessoalmente com elas e minimamente resguardar os valores culturais que realmente são importantes, né? No nosso caso, por sermos um banco com poucas pessoas, o trabalho presencial traz mais sinergia entre as equipes. E é isso, pessoal. Agora eu gostaria de abrir aqui para vocês fazerem perguntas, comentários. Vou tentar fazer uma troca aqui. Eu acho que, resumindo um pouquinho até do que você falou, Sérgio, eu acho que tudo varia muito até da cultura da empresa, né? Acho que não tem uma receita de bolo, um manual pronto. Pelo menos é dessa forma que eu vejo, né? Então, alguns comentários que você falou, para mim, na minha cultura de empresa, não faz muito sentido e tem que quebrar muito paradigma interno para conseguir até mudar alguma política, né? Eu acho que até pela quantidade de variação aí que teve, acho que a pesquisa ela acaba mostrando um pouco isso, né? Que dependendo da cultura e dos valores da empresa, ou até do segmento de mercado, isso se confirma, né? E eu acho que isso se subdivide, o Strack pode me complementar nisso aí, que acabou de chegar, seja bem-vindo. O Strack falou uma coisa que eu me lembro até agora, né? Que é a questão não só dos recursos que são jovens, mas também do perfil dentro de TI. Eu acho que... Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, só consegui chegar agora. Dia intenso com uma reunião atrás da outra. O home office o problema, de vídeo, você não desconecta. Mas, enfim, eu acho que dentro da equipe, né, a gente tem situações diferentes, né? Você tem pessoas na equipe e pedaços da nossa equipe que podem ser mais home office do que outros. Então, dentro das nossas próprias equipes, isso também varia muito, né? Eu tenho, por exemplo, no meu caso, pessoas que vão presencial todo dia
em algumas das nossas operações, eles estão todo dia presencial, e eu tenho pessoas que nunca vão, são 100% remotas, algumas que eu nunca vi pessoalmente. Então, assim, eu acho que também varia muito essa situação dentro da própria equipe. Às vezes você não consegue definir um padrão sólido e único e exclusivo para a sua equipe como um todo, né? Porque você tem essas variações, né? Para quem tem operações muito distribuídas, que é o meu caso, isso ainda é mais comum ainda, porque você tem situações onde nas operações pode ter gente indo fisicamente, dependendo do tipo de operação, e pessoas que nunca vão porque literalmente elas não precisam estar. E eu tenho visto isso também acontecer em outros departamentos, em outras áreas que não necessariamente a TI, né? Então, outras áreas da empresa também têm conseguido criar estruturas e soluções onde você tem pedaço da equipe que pode estar híbrida, outro que está 100% local e até mesmo algumas que estão totalmente remotas. Então, acho que não tem um padrão necessariamente que tem que ser o 0-1, né? Ou está todo mundo nesse padrão ou não está ninguém nesse padrão. Acho que isso mudou bastante e a gente está tendo que encontrar essas situações para poder conformar e fazer com que as equipes estejam engajadas, porque a gente vê, e eu tenho ouvido isso cada dia mais, que quem tenta fazer imposição por um modelo presencial 100% ou mesmo híbrido, sem considerar se realmente há necessidade do presencial, está perdendo gente, né? E isso é muito rápido, né? Ou seja, o cara que não quer ir, que não vê valor em estar lá, e que você não consegue convencer que vai ter valor para ele estar presencial, você baixa uma regra como essa, ele manifesta claramente que ele vai sair fora, que ele vai ir para um lugar onde ele é mais reconhecido, digamos assim. Beleza. Acho que o Ailton quer falar. O Ailton quer... É bom saber que o Ailton está aqui. Faz tempo que eu não vejo o Ailton. Saudade. Olá, pessoal. Boa noite. Oi, Ailton. Bom estar com vocês aí. Eu trabalho no hospital, então o presencialismo ainda é muito importante. Mas isso só na alta gestão, né? O time adotou o trabalho híbrido, não tem volta. Não tem volta, porque eu tenho certeza que eu vou perder metade da equipe se eu obrigar as pessoas a voltarem. As consultas informais, as conversas que eu faço com o time não quer voltar. E uma coisa muito importante é que com isso me destravou a possibilidade de contratar gente de fora aqui de São Paulo. Eu estou com umas 3 pessoas aí do Rio, estou com pessoas do Paraná, 2 pessoas do Nordeste, que hoje era impensável no modelo anterior, né? Isso tem me ajudado muito a trazer pessoas super criativas, que pensam fora da caixa, tal, de outros lugares. Isso foi muito bom. E aqueles eventos que você junta a galera, né, que antigamente a gente fazia ocasionalmente, que a gente faz trimestralmente e virou, para a manutenção da cultura, virou um momento essencial, fundamental, porque a hora que todo mundo se vê, a maior parte, até as pessoas que moram longe, parte tem um flyback e tal, eu consigo pagar passagens, outros não está no contrato, a pessoa tem que pagar do bolso, e algumas preferem pagar do bolso para estar presencialmente, nesses eventos que a gente encontra todo mundo. E a gente deixa o evento muito rico, né, com visitas às operações, para poder entender como é que estende um happy hour pago pela empresa, né, então a gente vai ter que criar estratégias ainda de manutenção e de desenvolvimento da cultura. Eu acho que a gente está só aprendendo, né, um pouco do que vocês falaram aí, né. Acho que daqui a um ano a gente vai estar com outro cenário, vamos ter desenvolvido, vai ser legal, aprendido novas estratégias aí. Carla, você quer falar alguma coisa? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem. Então, eu acho que um ponto importante com relação a não só ter igual as outras áreas também, ao retorno 100% ao escritório, é a qualidade de vida que as pessoas adquiriram. Muita gente não tinha e conseguiu adquirir, inserindo outras atividades que a presença com a família, exercícios físicos, estudo, e isso eu acho que é o principal desafio a manter as pessoas na empresa quando ela tem que abrir mão dessa qualidade de vida, né? Eu acho que isso é algo complicado
da gente conseguir retomar para quem já tem. Então, assim, por exemplo, no caso, na empresa que eu estou, a gente está 100% home office. Então, as pessoas têm um ritmo, né, de vida pós-horário bem interessante. É bem flexível. Eu acho muito difícil a gente conseguir manter algumas pessoas se a gente mudar. A gente discutiu várias vezes, mas as pessoas realmente não vão permanecer. Então, eu acho que perder essa qualidade de vida hoje, para quem tem transporte público, trânsito, como você colocou, de 3 a 4 horas por dia no trânsito, isso é um tempo que se recuperou aí em termos de produtividade, de vida particular, de qualidade, que ninguém quer mais abrir mão. Né? Ninguém quer passar por isso. Eu fiz uma entrevista, foi a minha última entrevista, com um cara que é um professor aqui da COP, do Rio de Janeiro, chamado Carlos Nepomuceno. Não sei se vocês viram essa entrevista, mas ele me falou algumas coisas que me fizeram pensar muito, porque ele é um ponto totalmente assim fora da curva. Primeiro porque ele usa uma escola que é a Escola Canadense de Pensamento sobre Tecnologia, não é a escola americana, não é a escola de Harvard, não é MIT, é outra coisa. E ele se baseia em autores canadenses como Marshall McLuhan e outros caras. O que ele está dizendo? A nossa sociedade, o Homo sapiens, ele tem revoluções que têm efeitos assim profundos, e são poucas. A primeira foi a revolução oral, quando o homem começou a falar, porque antes ele não conseguia se comunicar em grupo, né? E ele levou centenas de milhares de anos para ele desenvolver esse aparelho bucal facial para poder falar, né? A segunda revolução foi a revolução escrita, quando Gutenberg lançou, o meu primo, né, lançou como se diz, a impressora, não, eu já ia falar impressora, mas enfim, aquele negócio da palavra editada, você conseguiu não só publicar a Bíblia, mas você conseguiu divulgar conhecimento que derrubou reinos, que derrubou regimes políticos, inclusive, né? E agora, nós estamos vivendo uma revolução que a gente ainda não se apercebeu, que a gente está achando que é transformação digital, é nova economia, é mais do que isso. A gente está vivendo uma revolução populacional, de linguagem e de decisão. A revolução populacional, eu não sei se você sabe, nos últimos 200 anos da humanidade, a gente cresceu 7 vezes. Vocês sabiam disso? A gente cresceu 7 vezes, de 1 bi para 7, e vai passar para 11. Tá? Consequentemente, aquilo que era bom na época da Revolução Industrial, do ponto de vista de comunicação entre as pessoas, que era comunicação mamífera, que você tem um macho alfa que vai na frente e ele faz o barulho e a manada segue, você vê que até essas manadas elas são limitadas. A boiada tem um limite ali de, sei lá, de 15, 150, né? E ele está apontando que a gente está migrando para um crescimento populacional, para uma dispersão de gente tão grande, mas tão grande, que é impossível você usar comando e controle, inclusive na sociedade e nas empresas. E que nós, sem saber, estamos começando a adotar aquilo que animais como as formigas fazem instintivamente. Qual é a diferença da formiga para um mamífero? A formiga, ela se guia pelo cheiro. Então, quando ela tem uma trilha, um caminho para pegar comida, etc., que aquele caminho está com cheiro 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, que é a classificação da plataforma digital dela, ela segue aquele caminho, não tem ninguém para dizer o que ela vai fazer. Quando a química do outro caminho é ruim, ela evita aquele caminho. E a rainha formiga, ela é uma curadora daquele grupo, ela não é uma fonte de comando e controle. Por quê? Porque a quantidade não tem intermediária, a quantidade de formigas é gigantesca. Então, se você trouxer isso para o que está acontecendo com o Homo sapiens hoje em dia, em função do crescimento populacional, a nossa linguagem mudou. A nossa linguagem hoje é uma linguagem de clique, não é mais uma linguagem simplesmente verbal. A nossa linguagem é de ficar dando estrelinha, de ficar marcando estrelinha para as coisas que a gente gosta e 0 estrelinha para aquilo que a gente não gosta, porque é impossível. Então, a colmeia, o formigueiro, na realidade, para a gente é a plataforma digital. Então, a gente está se plataformizando. E as empresas ainda não perceberam que elas têm que se plataformizar. Não é virar um Uber, necessariamente, mas
conceitos do tipo comando e controle, quero você aqui o tempo inteiro, a cultura da empresa, sabe, o nosso espírito, isso vai ter que mudar, não sei como, né? Não sou eu que fiz o estudo, né? Nem sei se eles têm a resposta para isso, mas com a quantidade de pessoas que nós temos hoje, a gente não consegue segurar tudo isso. E quando a gente tiver 80% da população trabalhadora trabalhando remoto, a gente vai ter que encontrar mecanismos de engajamento e de garantia de produtividade. Então, a conclusão a gente está caminhando para o formigueiro humano, que vai, através de uma uberização, de uma plataformização de comportamento, né, de autonomia nas pontas, funcionar. Então, olha só o gap, o desafio que a gente tem pela frente e como que o home office, ele significa que cada um está vivendo na sua própria casinha, né? E vai estar produzindo nessa casinha, o cara pode estar aqui, pode estar nas Bahamas, não interessa, né? Mas isso é uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, que essa entrevista com o Carlos me fez pensar. É interessante essa analogia, né? Acho que vale a pena. Eu vou assistir a entrevista, que você trouxe um insight que para você foi forte, mas devem ter outros lá. Porque o que está acontecendo, Strack, é que até mesmo nós, como tecnólogos, não estamos sabendo a intensidade da mudança que está acontecendo com a gente. E a intensidade não é só tecnológica, isso é o de menos, cara, né? Existe um outro teórico lá, o McLuhan também fala isso, o ser humano cria tecnologia e a tecnologia muda o ser humano. Então, a gente tem uma simbiose com a tecnologia que ela vai gerando novos tipos de sociedade também. Provavelmente o chat GPT, provavelmente a inteligência artificial vai gerar um novo tipo de sociedade, mas o homem sempre vai estar à frente desse negócio, entendeu? Mas isso vai afetar profundamente as relações humanas, a comunicação e, acima de tudo, o processo de tomada de decisão, sabe? Vai estar muito mais para uma blockchainização do que para uma coisa hierárquica de comando e controle. Provavelmente vai levar 50 anos ainda para que a empresa da Verusco, para a empresa do Strack, né, fazer uma mudança como essa, obviamente, que são grandes empresas que estão lá, mas a gente tem visto essas mudanças acontecendo em empresas mais ágeis, né, como o próprio Google, né? O Google, não sei se alguém gostaria... Renata, desculpa. Eu só para falar que você falou que vai demorar 50 anos, mas eu acho que é isso mesmo, acho que tem uma mudança intrínseca vindo aí, né? Já não é de hoje, já faz tempo, e tem gente que vai conseguir acompanhar isso daí mais rápido, tem gente que não. Eu posso dar até o exemplo da empresa que eu trabalho, que é uma empresa super ágil, de gente muito jovem, mas as principais lideranças, quando a gente voltou, assim, a gente hoje tem gente home office, tem gente não, mas querendo meio voltar como era antes. Não tem volta, gente, o pessoal não percebeu isso, né? E daí, assim, eu como o Ailton, também pude contratar gente de um monte de lugar, e tem gente que nunca apareceu na empresa, que é da UAPA, que é de não sei aonde, nunca apareceu, e para mim está tudo bem, vai continuar assim, e a gente funciona, obviamente, né? Você tem que mudar uma série de mecanismos para garantir que você está engajando, incluindo essas pessoas em tudo que a gente faz, porque senão elas vão se afastando e acabam se sentindo mais isoladas. Mas tem muita gente que achando ainda que o comando-controle funciona, né? Esses daí vão sofrer mais. Eu acho que o grande dilema é esse, né? Como que a gente equilibra, né, a nossa humanidade com o potencial que a tecnologia traz para a gente, né? Porque, na realidade, a convivência é uma questão humana, né? A questão é a dose, né? Como o Ailton falou, quando você faz esses rituais corporativos, você revalida os valores corporativos e, de certo modo, a tua humanidade também, né? Mas eu me lembro uma coisa que você me falou, Renata, que eu jamais vou esquecer, que eu morro de rir toda vez que eu me lembro. Você falou para mim que a experiência de metodologia ágil que você teve no começo, na tua empresa, em que você chegou com o primeiro sprint, entregou para o usuário, e o usuário falou, mas é só isso? Nunca vou esquecer que você falou isso para mim.
e que ele não tinha entendido, os usuários não entenderam o que era metodologia ágil, né? Então eles queriam o SAP todo pronto em 3 semanas, né? E aí quando trouxe... De vez em quando acontece isso aí, viu? Faz comunicados do que lançou na sprint, mas isso? O que é isso, né? Só isso, pô, e o resto, né? Gente, mais algum comentário? Você mostrou a pesquisa, eu perdi a pesquisa no começo, mas está gravado, né? Eu estou gravando e tem também aqui uma apresentação que quem não participou da pesquisa e quiser, me manda um e-mail, porque aí eu vou fazer uma lista, eu vou distribuir a apresentação que tem esses dados aqui, esses gráficos que eu preparei, que está bastante interessante, né? Porque ele vê por segmento de negócio, por área da empresa, por geografia, né? Tem algumas coisas que deu para fazer. E a minha proposta, se vocês concordarem, é a gente, de repente, pegar esse movimento e até aumentar ele e fazer uma outra pesquisa ano que vem por nós mesmos, CIOs, né? Porque a gente está na ponta da questão da tecnologia, né? E ver o quanto que isso está mudando e como está mudando, né? Principalmente. O que vocês acham? Acho uma ótima ideia. Talvez até menos de um ano, né? Que as coisas estão andando tão rápido. É verdade. Daqui a pouco vai ser por trimestre, né? Que nem por OKR, né? Mas Sérgio, eu acho importante a gente discutir essas estratégias de engajamento, estratégia de participação, estratégia de gestão desse modelo do home office aí, porque eu acho que cada um está criando, né? Desenvolvendo, né? Acho que a gente pode ter uma troca muito rica entre as experiências do grupo, né? Do grupo expandido aí. Eu posso posso focar nisso, né? Tentar bolar com vocês uma pesquisa focada no engajamento do home office. As estratégias de engajamento para home office, né? E o que está dando certo e o que não está dando certo, esse benchmarking, né? Eu acho que é muito interessante. Faz sentido acho que essa é uma boa produtividade, de análise de produtividade, porque talvez as empresas que conseguiram... Eu acho que nesse início talvez... Eu acho que nesse início talvez a gente tenha que fazer o seguinte: você mede produtividade ou não mede? Porque eu não sei se a maioria está conseguindo medir produtividade, entendeu? Posso até perguntar se você está medindo como, mas eu teria que ver quais são as alternativas para abrir a janela. Eu acho que é uma minoria, mas é válido isso, eu acho que é um bom ponto. Oi, Evaldo. Renato, prazer em te ver, Renato. Valeu, grande Sérgio, muito legal. Tudo bem, meu querido? Sérgio, só para falar em termos de produtividade, a gente mede sim lá. Então, como a gente tem as histórias, e daí a gente consegue ver o que foi de entrega, qual que foi o percentual, se está tendo aumento de velocity, dá para medir super bem as entregas, e eu faço o OKR também da equipe individual. Então, e é bom, porque todo mundo fica sabendo exatamente o teu papel, o que você tem que fazer, quais são os seus comprometimentos. Pode ser. Muita gente fazendo, tá? Essa medição de produtividade, sim. Eu tenho particularmente muita curiosidade para ver quem está medindo com OKR também, a nível individual ou a nível de time, que eu acho que é uma coisa que está mais ligada ao negócio do que à tarefa, né? Assim, a gente mede, eu vou te dar um exemplo aqui de coisas que são triviais, que é meio no-brainer de fazer. E tem outras coisas que não são tão triviais. Então, por exemplo, lá na Enforce a gente faz collection, né? Então, a gente tem um collection da empresa, tem um collection lá de 4 business units, daí em cada business unit divide até um nível de indivíduo, porque cada um tem uma carteira para trabalhar. E daí é fácil, fez ou não fez, qual que é o valor, o percentual e tal, tranquilo. Agora, quando você fala, por exemplo, de um projeto, aí muitas vezes eu também não consigo medir o indivíduo, porque daí eu tenho, num projeto, por exemplo, tecnologia, eu tenho uma squad trabalhando, então daí eu meço a squad que está trabalhando naquele projeto. Mas tem coisas mais fáceis, outras nem tanto. Isso é uma outra pergunta a se fazer também, né? Quem é que está conseguindo trabalhar com squad remoto, né? O squad inteiro remoto, né? Acho que essa é outra pergunta para a gente colocar que talvez seja interessante, né?
Eu tenho alguns squads que são 100% remotos, mas eu não tenho OKRs ainda. Uma das coisas que eu estou tentando implantar, eu acho que depende um pouco da maturidade. Não é tão fácil. Quando você vem de um modelo mais tradicional, você começa a ver a falta deles quando você começa a perceber que os objetivos estão meio que se perdendo, estão muito voláteis. Exatamente. Aí você começa a ver que aquele grupo já tem uma maturidade boa, que você poderia começar a introduzir OKRs. É o que eu estou começando a fazer com alguns squads. Então, tem squads que já estão mais maduros, que já podem, e outros que ainda não conseguem, e outros que eu nem tenho squad ainda, estou tentando montar para chegar lá, né? Porque também a construção da visão de squads, ela depende muito, tem muitas questões aí para você conseguir montar bons squads e entregar uma boa produtividade, né? Principalmente quanto mais tecnológica for as atividades a serem desempenhadas, né? A gente começa a entrar em quesitos, sair do modelo projetização para o modelo produtização, não é tão simples, e você normalmente não consegue ser 100% produtizado e nada projetizado, porque tem coisa que é maior do que produto, cabe bem o conceito de projeto, mas só projeto também não cabe mais, que fica muito lento e muito burocrático. Então, encontrar esse equilíbrio, esse blend, não é tarefa fácil, porque ela vai direto na cultura e aí você começa a mexer com valores muito enraizados e é bem mais difícil do que a gente gostaria, né? A gente olhar só para as coisas mais técnicas, mais dentro da nossa área, às vezes você consegue avançar um pouco mais rápido. Mas quando o squad é literalmente multifuncional, e eu tenho alguns multifuncionais até bem grandes, vai ficando bem mais difícil você conseguir implantar com aquela, talvez, agilidade que você gostaria. Mas eu acho que são bons temas, esses temas que a gente está trazendo assim, que são muito ricos, né? Ou seja, como engajar, quais são as práticas de engajamento, né? Eu acho que foi legal a gente ouvir o Ailton falar que ele faz aí uma reunião de tempos em tempos presencial. Eu, por exemplo, tenho uma prática de ter webinars mensais com a minha equipe inteira, obviamente 100% remoto, né? Um webinar onde a gente grava, disponibiliza num repositório centralizado a gravação, o conteúdo, as apresentações, tem apresentação com convidado interno, com convidado externo, equipes que falam, que se revezam. Comecei a buscar esses mecanismos para fazer com que as pessoas pudessem estar cada vez mais ligadas, engajadas. Né? Como a gente, no meu caso, empresa grande e totalmente descentralizada e ainda por cima no mecanismo híbrido, às vezes fica muito distante, o cara não consegue saber as ideias ou os objetivos que estão lá no board, né? Como é que ele vai descendo, fica parado em algumas estruturas, a comunicação meio que vai zerando, né? A cada nível que você vai descendo, parece que ela vai perdendo exponencialmente a qualidade, né? Então, como que você faz para manter qualidade da comunicação e conteúdo? É um desafio muito, muito grande. Então, acho que esses são temas bem interessantes. Eu estou falando que, em termos de engajamento, eu faço um negócio, mas muito antes de pandemia já, que eu faço uma planning com a equipe inteira. Então, na verdade, o que é? As squads separadamente fazem o seu planejamento, quebram as features, histórias, tasks e tudo mais. Eu uso o Azure DevOps para deixar tudo lá organizado. Então, deixa lá tudo organizado. Mas aí, na segunda-feira, de 15 em 15 dias, junta todo mundo e cada líder da squad fala o que vai fazer. Grandes features e tal, e daí fica todo mundo já podendo saber o que está dentro daquela sprint. E depois, no final desses 15 dias, a gente faz uma review, que é para as pessoas mostrarem o que fizeram ou não, dar uma olhada nas principais métricas, e a gente faz uma retrospective também. E aí a gente usa lá um board que todo mundo pode falar o que foi bom, o que foi ruim. Então também já faz deixa todo mundo participar, né? Também. Se for essa coisa formal, dá um sentido maior de equipe e funciona super bem. Isso faz muito parte do ritual de OKR também, né? Que você tem ritual semanal, mensal e trimestral, né? Onde você vê o trabalho futuro, você revê. Isso é muito legal. É isso, gente. Alguém queria
mencionar mais alguma coisa? Eu estava ouvindo alguém falar, mas... Sérgio, se você me permite, eu queria primeiro saudar você. Eu queria só deixar um pouquinho da minha contribuição, talvez não como líder de tecnologia de vocês, de grandes empresas, mas eu estou tendo a chance, vocês sabem, né, que eu tenho me dedicado a um projeto junto com alguns CIOs, são mais de 200 CIOs que eu tenho entrevistado e batido um papo, e o que eu tenho visto é o seguinte: esse é um tema muito difícil. Acho que ninguém chegou ainda num super modelo, né, e um modelo que está funcionando, né. Eu acho que do lado a gente tem a massa empregadora que quer flexibilidade, que clama por isso, que merece, né, que foi conquistado isso através de uma pandemia, e tem do outro lado o empresariado, né, muito conservador, ou seja, o dono do business, né, o acionista do negócio, ele está puxando muito para tentar voltar para o antes. Claro, resguardando as exceções das empresas que são exceções disso, né? E o que eu vejo é que o trabalho híbrido, ele tem sido, neste momento, a coisa mais amistosa que a gente está conseguindo, como profissionais e os donos dos negócios, os acionistas do negócio. E isso tem causado um outro problema, né? Porque quando todo mundo estava remoto, a gente evoluiu de uma forma muito forte. E muita gente tem me ligado, assim, pô, Renato, me ajuda, cara, eu tô com um problemaço na mão, né? Por quê? Porque eu tô com metade do time no escritório, metade do time fora. E aí eu vou fazer uma reunião dentro de casa, puta, aí o sistema de comunicação, a parte de agile fica toda comprometida, pô, e aí, como que a gente faz tudo isso? Então, assim, tem sido uma descoberta. A tecnologia ajuda até uma certa parte, né, simplificando essas comunicações, mas o que eu tenho visto que tem funcionado melhor é combinar melhor esses encontros. Então, assim, pô, se a gente vai estar terça e quinta no escritório, exemplo, cara, não vamos terça-feira e quinta-feira ficar fazendo videoconferência do escritório. O ponto é o seguinte: está difícil para todo mundo. Se tensionar o tema, você perde o recurso, né? Tem gente que está morando em Portugal, você vai falar para o cara vir uma vez por semana no escritório, o cara vai dizer, meu, tô fora, não tem como. Então eu acho que é individualizar isso, abrir um diálogo muito franco. Todo mudo. Ainda não perdi esse vício de deixar no mudo, foi mal. Eu acho que além de todos esses desafios que nós temos enfrentados, acho que o maior agora virou atração de talentos, né? Justamente por todas essas dificuldades de performance, controle, governança, entregas, atrair talento hoje, uma vez que até mesmo que home office, né, trabalho remoto, híbrido, tudo isso virou uma coisa normal, né, na área de TI, né? Então, o que as empresas precisam mudar, se conscientizar para atrair talentos, para desafiar novos talentos, né, para contribuir com a organização. Legal. Vamos ver como fica ano que vem. E é isso. Até o nosso próximo papo aí. Um grande abraço, gente. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço em todos. Boa Valeu. noite.